A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do painel Trombetas e Festas. No programa de hoje, vamos falar sobre o incêndio que aconteceu neste mês, dia 14 de fevereiro, no reator da usina nuclear de Chernobyl. A catástrofe em Chernobyl de 1986 tem relação com a volta de Jesus? Fique conosco e entenda tudo até o final do programa. Neste mês, no dia 14 de fevereiro, a Agência Internacional de Energia Atômica confirmou uma explosão em Chernobyl. A explosão causou um incêndio no telhado do abrigo do reator 4, da antiga usina nuclear que fica protegida pelo confinamento seguro. Equipes de segurança contra incêndios e veículos responderam ao chamado do incêndio em minutos. As chamas foram controladas. Até o fechamento desta edição, não há informação de rompimento na contenção interna do confinamento seguro. Os níveis de radiação dentro e fora permanecem normais e estáveis. Não há relatos de vítimas. A catástrofe de Chernobyl aconteceu em 26 de abril de 1986, na Ucrânia, quando o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu durante um teste de segurança. A falha liberou uma grande quantidade de radiação, contaminando a região e afetando a saúde de milhares de pessoas. A cidade foi evacuada, mas muitos já haviam sido expostos à radiação. O acidente forçou a realocação de mais de 100 mil pessoas e teve graves consequências ambientais. Desde então, o reator foi selado após a explosão para conter a radiação. Para entendermos melhor sobre os perigos radioativos de Chernobyl e o incêndio que aconteceu neste mês em seu reator, convidamos um especialista do Grupo Ciência e Fé, da Igreja Cristã Maranata. A paz do Senhor Jesus, Andréia, e a todos que nos assistem. Vamos falar um pouco sobre como funciona uma usina nuclear. Para isso, nós temos uma imagem que é um esquema simplificado de uma usina nuclear. Vamos começar pelo vaso do reator, onde ocorre uma reação nuclear que gera calor. Esse calor aquece a água, que vai se transformar em vapor de água e vai movimentar uma turbina. Esta turbina é a que vai gerar, então, a corrente elétrica, a energia elétrica, que é útil para nós. Dentro desse reator, onde é colocado combustível nuclear, que pode ser plutônio ou urânio, ocorre a chamada reação nuclear controlada. Temos também uma imagem para isso aqui. Como é que funciona essa reação? Inicia-se com um nêutron atingindo o núcleo de um átomo grande, como urânio, dividindo esse átomo em dois átomos. E nessa divisão, ou fissão nuclear, ocorre então a geração de energia em forma de calor que é liberado. E formam-se mais dois átomos, geralmente um bário e um criptônio, e mais 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons continuam ali sendo lançados em direção a outros átomos e ocorrem novas divisões, novas reações, mais energia, como uma avalanche. Então, esse efeito, essa reação nuclear precisa ser controlada. Por isso chamamos reação nuclear controlada, para que possa gerar energia na quantidade certa. Se não houver o controle, pode ocorrer a explosão do reator, devido a uma grande quantidade de energia gerada de uma só forma, em um só momento. A catástrofe de Chernobyl foi mencionada no culto Trombetas e Festas, quando foram mencionados os sinais sobre a volta de Jesus. Pastor, qual é o significado da catástrofe de Chernobyl para aqueles que aguardam a volta de Jesus? Em relação ao evento Trombetas e Festas, o pastor Gerson Belucci comentou a respeito de Chernobyl ao falar da terceira trombeta, que está no texto de Apocalipse, capítulo 8, verso 10 e 11, que diz: "E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas." O interessante é que no acidente de Chernobyl,
houve a perda do controle da reação nuclear, gerando a explosão, o incêndio, e muito material radioativo foi lançado na atmosfera e veio depois a cair, contaminando a terra, rios, lagos, e surgiu depois a chamada chuva radioativa, né? Porque aquilo que estava contaminando a atmosfera caiu em forma de chuva, contaminando vários países da Europa, em especial aquela região ali ao lado de Chernobyl. E o interessante é que o nome Chernobyl é a junção de duas palavras do russo, quer dizer folha preta, e faz menção a uma planta chamada absinto, que é uma planta amarga, como disse aqui o texto, né? E o nome da estrela era absinto e as águas se tornaram amargas. A contaminação hoje está em todo o mundo, da maneira que a palavra fala, a terça parte. Mas esse exemplo aqui de Chernobyl, ele é muito interessante, porque ali hoje nós temos uma região chamada zona de exclusão. A outra figura aqui para nós vermos no mapa aqui, hoje pertence uma parte à Ucrânia, uma parte à Bielorrússia. E nessa região ali, ninguém pode entrar e permanecer. Pode passar só um tempo muito controlado e sai, porque a exposição à radiação é muito nociva à saúde. Pode produzir câncer, mutações genéticas. Hoje, a região lá está inabitável, porque toda aquela água, toda a terra está contaminada. Vimos aqui, então, o cumprimento dessa importante profecia. Chegamos ao final de mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. A paz do Senhor e até a próxima.